substâncias puras, elas podem se misturar, dando origem à mistura. Então, o que é uma mistura? É quando eu misturo uma ou mais substâncias. E eu posso ter dois tipos de mistura: homogênea ou heterogênea. Na língua portuguesa, homo significa igual. Então, uma mistura homogênea, ela tá toda por igual. Ela não tem diferenciação, ela tá bem misturada. Você não consegue identificar os elementos que estão ali. Então, por exemplo, quando eu pego um copo de água e ponho uma pitadinha bem pequena de sal e misturo, eu tenho uma mistura homogênea. Porque está bem dissolvido, você não consegue adivinhar o que tem ali. Se fosse açúcar também, dependendo da quantidade, se ela for bem pequenininha, o açúcar vai se dissolver ali, o açúcar vai estar dissolvido, tá? Ele não vai estar quebrado, ele consegue passar ali, a molécula do açúcar consegue ficar ali dissolvida na água, tá? Diferente do sal, que quando colocado na água, ele sofre uma transformação química, o sódio se separa do cloreto, né? O cloreto de sódio se dissocia, tá? Voltando para cá. Então, as misturas, elas são homogêneas, quando tem uma só cor. Por exemplo, tintura de cabelo, massa de bolo, pede para misturar os ingredientes e fala: bata até obter uma mistura homogênea, ou seja, de uma mesma cor, de um mesmo aspecto, toda por igual, onde você não enxerga mais os componentes que formam ou formaram a mistura. Heterogêneo, hétero significa diferente. Então, é uma mistura que você consegue ver fases diferentes ou aspectos diferentes. Quando você põe arroz e feijão no seu prato e mistura, você tem uma mistura heterogênea. Quando você vai catar um feijão, tirando pedras, pauzinhos, folhas que tiver nesse feijão, até milho às vezes tem, né? Você está fazendo a separação de uma mistura heterogênea, né? Um arroz com gorgulho, mistura heterogênea, você consegue ver o gorgulho, né? O leite, ele sempre vai ser uma mistura, tá? Heterogênea. Não, professora, mas o leite, ele é de caixinha, eu acabei de abrir, ele tá todo branquinho, né? Mas ele não é homogêneo, não. Ele é um falso homogêneo. Existem algumas substâncias que a gente chama de coloides. O que seria isso, coloides? Aquele negócio do machucado. Não, meu filho, isso aí é queloide. Tô falando de coloides, tá? Os coloides são substâncias que a olho nu e parecem estar homogêneas, mas que na verdade não estão. Quando você põe numa lente de microscópio, por exemplo, você verá que ela é formada por várias outras substâncias, tá? Várias outras partículas de gordura, por exemplo. O leite, ao microscópio, uma gota de leite, você vai ver várias bolinhas de gordura, tá? É o caso de muitas substâncias, assim, como o gel de cabelo, o próprio mel, tá? O próprio vidro. O vidro, ele é classificado como uma mistura coloidal, tá? Ele é um coloide. E, enfim, existem várias substâncias que são coloides, tá? Só esclarecendo aí para vocês. E seguindo, né? Aqui tem um exemplo. Quando eu tenho bem dissolvido a substância, então tá homogêneo. Se eu puser muito sal ou muito açúcar, eu vou conseguir visualizar. Então, eu não terei mais uma substância homogênea. Eu terei uma substância heterogênea, tá? Por quê? É como se a molécula da água, no caso do sal, conseguisse se separar, meio que dissolver, né? Desagregar o sódio do cloro. Só que quando eu ponho muito sal, eu não terei moléculas d'água suficientes para fazer isso. A gente vai ter, então, uma saturação dessa substância. Ela vai se acumular no fundo. Ela vai ficar acumulada ali. Vai precipitar no fundo. A mesma coisa do açúcar. Quando eu ponho muito açúcar, é a mesma coisa que se eu não tivesse moléculas de água suficientes para fazer a dissolução desse açúcar e ele vai se acumular no fundo, tá?
Agora, existem substâncias que, independente da quantidade que eu puser, elas não vão se misturar. Por quê? Porque essas substâncias, elas não são dissolvidas em água, tá? Eu estou interrelacionando dois assuntos diferentes. Eu estava falando de mistura homogênea e heterogênea, continuo falando, só que eu estou agregando nisso o conceito de dissolução. O que é dissolução e dissolução? É diferente. Dissolver é pegar o sal e colocar na água e mexer e ele desaparecer. Ele está dissolvido ali, tá? Ele não sumiu, ele está ali, só que os meus olhos não veem. Agora, diluir é diferente. Diluir é eu pegar uma substância que está numa determinada concentração e diminuir a concentração dela. Por exemplo, essa solução aqui, vamos supor, e o que é solução? Solução é uma mistura homogênea, onde eu vou ter uma que se dissolve, que é o soluto, e a outra que irá dissolver o soluto, que eu chamo de solvente, tá? Então, nessa mistura aqui de água e sal, tá? Eu tenho uma solução, e também tenho uma mistura homogênea. São sinônimos nesse caso, certo? Pois bem, aqui eu tenho, suponhamos, 200 ml de água e sal, tá? O sal dissolveu-se aqui? Dissolveu-se completamente. Ok, eu tive uma dissolução. Agora eu quero fazer uma diluição. Eu vou pegar 200 ml, que tá aqui, essa quantidade, suponhamos que seja 200 ml, e vou colocar numa caixa d'água de 500 litros. Uma caixa d'água de uma família comum. O sal vai continuar ali? Sim, ele não vai desaparecer. Porém, a concentração diminuiu muito, muito. Por exemplo, se você tomasse esses 200 ml de água salgada, na cara você ia perceber que a água estava salgada. Mas esses 200 ml em 500 litros de água, talvez você nem perceba a diferença nesta água. Por quê? Porque está tão baixa a concentração do sal, eu fiz o quê? Eu fiz uma diluição. Eu não fiz uma dissolução. Dissolução eu fiz inicialmente no 200 ml. Eu dissolvi o sal. Agora, quando eu pego 200 ml de água salgada e coloco 500 litros de água, eu estou fazendo uma diminuição na concentração, certo? O sal continua ali, só que pouquíssimo concentrado, tá ok? Voltando aqui para as misturas. A mistura heterogênea. A mistura heterogênea, eu consigo visualizar os seus componentes, no caso, óleo e água. O óleo, ele não se mistura com a água. Substâncias que não se misturam em água, eu chamo de apolar ou immiscível, tá? A é não. Então, não amigo da água, não dissolve-se na água, tá? O óleo, desculpa, é apolar. O sal, vocês viram que ele é polar, ele se dissolve em água, ele é miscível em água, né? O óleo é immiscível e também é não, então ele não se mistura com a água, certo? A não ser que eu coloque nessa mistura mais um componente, que é o detergente, e sacudo. O ato de sacudir, de mexer, o movimento vai fazer com que as reações químicas aconteçam de forma mais rápida, assim como o calor, ele aumenta a velocidade das reações químicas. E com isso, se eu puser detergente, óleo e água e misturar ou levar ao fogo, eu vou conseguir fazer com que o óleo e a água se juntem, né? É como se o detergente fosse fazer uma ponte. Aqui eu tenho óleo, aqui eu tenho água, eles não se misturam. Mas quando eu acrescento detergente aqui, né, uma outra substância, por exemplo, lápis, ele vai fazer isso. Ele vai se unir no meio das duas moléculas e vai fazer com que o óleo seja arrastado pela água e saia dos recipientes, né? Então, o detergente funciona assim, o sabão funciona assim. Eu tenho uma molécula que vai entrar ali para unir o óleo com a água, ok?
Seguindo, pessoal, então, continuando com substância homogênea e heterogênea. Aqui, olha, aquele prato de arroz, feijão e macarrão, substância heterogênea, sólida. Aqui, substância heterogênea, líquida. Um óleo trifásico, substância heterogênea, líquida. E engraçado, professora, sempre quis saber por que o óleo você agita, ele mistura, depois ele separa de novo. Queridos, você deve saber. Pelas nossas aulas anteriores, você já deve saber. Existem coisas que, por serem menos densa, como o caso do óleo, fica em cima da água, que é mais densa em relação ao óleo. Aqui nós temos 3 óleos de densidade diferente. Então, o menos denso ficará na parte de cima. O que tem uma densidade maior um pouquinho no meio, o que tem a densidade muito maior embaixo, né? Existem vários óleos na natureza e cada óleo tem a sua densidade, que é a relação entre massa e volume, né? E dependendo dessa relação, quando você faz a continha, lembra da continha lá do 9º ano? Não vai fazer com os meninos do 1º ao 5º, hein? Isso não tá dentro do currículo deles, da diretriz deles. Mas lá quando a gente fazia aquela continha, densidade é igual a massa dividido por volume. Densidade é igual 5 gramas de água dividido pelo volume de 5 ml. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, a cada 1 grama de água tem 1 ml. Toda vez que a densidade de um material for igual a 1, ele não vai afundar e nem boiar, digamos assim. Ele tem, digamos, um padrão. Abaixo de 1, 0,9, 0,8, 0,7, igual são muitos óleos, geralmente eles são de baixa densidade. Eles vão ficar em suspenso. Acima de 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, até mais, são substâncias muito densas e por serem muito densas, elas vão descer, né? É o caso dos metais, do chumbo, enfim, de vários materiais, certo? Essas continhas a gente não trabalha com os meninos, lembra? Eu falei com vocês em aulas anteriores. A gente pode fazer um teste de pôr na água, considerando que a água tem esse padrão, né? E em relação à água, o material pode ser menos denso ou ele pode ser mais denso, certo? Seguindo. Aqui, pessoal, aqui nós temos exemplos de misturas sólidas. As alianças, como eu disse para vocês, um exemplo do ouro, é uma mistura sólida. As moedas, né? Antigamente chamava-se moeda de nica. Por que nica? Porque era uma mistura de níquel com outros metais, né? As moedinhas de 5 centavos são de cobre com outros metais, diferente das pratas. Então, isso são ligas metálicas, né? Assim como uma liga metálica, esse bulbo aqui de lâmpada, os relógios antigos, né, de bolso. O aço inox é uma mistura, né? O aço é ferro e carbono. Quando é inox, eu vou botar ali o aço inox, deixa eu... Então, o aço inox, ele já é uma mistura diferente do aço comum, que é ferro e carbono. O aço inox, ele pode ter ferro, carbono, níquel, tá? Pode também ter crômio, tá? E outros elementos químicos dos metais, como o molibdênio, tá? Então, são várias substâncias que estão formando ele. O bronze é uma mistura, uma liga metálica, assim como o magnálio, o ouro 18 quilates, o amálgama de prata, que é aquela antiga capturação que se fazia nos dentes, né? Que se você escovasse bem os dentes, ficava na cor prateada, caso contrário, ficaria preto, né? E hoje em dia já se usa uma outra liga, uma outra mistura, que é de porcelana, para que o dente continue branco e ninguém saiba que você fez a capturação, né? O latão, a solda, todos esses são exemplos de misturas, de misturas sólidas no nosso dia a dia, tá?